aí galera, bom, hoje teremos mais um vídeo aqui no canal do Igor, que no caso vai ser um especial de 175 inscritos. Parece pouco, mas para esse canal é muito. Eu estarei refazendo o universo Marvel desde 2008, caso o universo Marvel tivesse todos os direitos de personagem. Ou seja, desde o início eles já teriam o Quarteto Fantástico, X-Men e Homem-Aranha. E bom, vai ser uma saga bem longa, então esse será o primeiro vídeo, que seria focado só no primeiro capítulo. E esse formato de vídeo eu tô pegando de dois canais que eu gosto bastante. O primeiro é o Meu Universo Nerd, que foi a maior inspiração para eu fazer esse vídeo. Então, vão lá no canal dele, ok? É um canal super legal. E um outro que eu me inspirei mais no jeito que ele resume os vídeos é o The Black Lion. Então, né, são dois canais bem maneiros e vale a pena assistir um ou outro vídeo. Então, sem mais delongas, o primeiro filme que eu faria seria o do Quarteto Fantástico. Bom, teria o ator do Tocha Humana, seria o mesmo ator do Primeiros Passos. E quase todo o elenco poderia ser dos Primeiros Passos, a não ser, é claro, com o Coisa do filme de 2005. Seria um filme que lembraria bastante o filme de 2005, porém com as roupas do filme Primeiros Passos. Ou seja, mostraria a origem do Quarteto Fantástico, o Reed decidindo fazer toda essa operação, indo no foguete, tendo aquele acidente com as ondas solares, voltando, conseguindo os poderes e enfrentando o Doutor Destino. E teria uma cena pós-crédito com o Homem Toupeira, que apareceria nos próximos filmes, ok? E o próximo filme seria Homem-Formiga 1. Bom, esse primeiro filme do Homem-Formigas lembraria bastante o primeiro filme, porém com o Scott Lang, porém com o Hank Pym ao invés de Scott Lang, e a Janet Van Dyne ao invés da Hope. Então, também não teria os Vingadores e nem o Jaqueta Amarela. O Jaqueta Amarela eu deixaria para outros filmes. Então o filme seria do Hank Pym criando as partículas Pym. Um cara roubaria um antigo traje dele. Ele faria um novo traje, enfrentaria esse ladrão e o venceria. E ele também conheceria a Janet Van Dyne. E a cena pós-crédito seria ele se casando com ela. Bom, daí teria o primeiro filme do Thor, que seria bem inspirado no Thor de 2010, porém sem aquela coisa lá da SHIELD e com aquela introdução do Thor Mundo Sombrio, sabe? Que aparece o Thor num planeta enfrentando homens de pedra. Seria bem isso mesmo, para mostrar que o Thor ele não é só mais um cara que fica em Asgard, ele e os três guerreiros sairiam para resolver as coisas que aconteciam nos Nove Reinos. E bom, seria bem igual ao primeiro filme do Thor, porém sem a SHIELD. O Gavião Arqueiro ainda apareceria, mas sim como um vilão qualquer que estava pelo Novo México e queria ver o que acontecia com esse martelo. E bom, o terceiro filme da saga seria Homem-Formiga e a Vespa. Vocês notaram que eu não tenho uma Vespa, mas isso porque eu ainda não tenho dinheiro. Então, para monetizar, eu preciso de mais inscritos. E como é que vocês podem me ajudar? Simples, se inscrevam, dê o like e compartilhem esse vídeo para seus amigos. Porque assim eu estarei mais perto de monetizar para poder comprar mais Legos e fazer mais vídeos com mais conteúdo e mais material para vocês. Bom, o filme seria bem parecido com o Homem-Formiga e a Vespa mesmo, porém sem todo aquele lance de reino quântico, sabe? Seria um filme do Hank Pym e da Janet Van Dyne, em que o Hank Pym faria o traje de Vespa para Janet Van Dyne, e eles enfrentariam o Golias, um cientista que decidiria, é claro, meio que copiar os poderes do Homem-Formiga. De início, fazendo... sendo como se fosse um parceiro deles, formando um trio,
mas depois usando esses poderes do Homem-Formiga para ficar maior constantemente e se tornando um vilão, conforme essa dele ficar famoso acabaria corrompendo ele aos poucos durante o filme. O próximo filme seria Homem-Aranha, que mostraria o Peter Parker na origem dele. O ator que eu escolheria seria o do Tobey Maguire, porque ele é o meu favorito, claro. E, bom, seria um filme bastante inspirado no primeiro filme do Tobey Maguire. Embora teria várias cenas também do espetacular Homem-Aranha. Porque são dois ótimos filmes. E o vilão não seria o Duende Verde. Mas sim, de início, mostraria ele enfrentando o bandido que tinha matado o Tio Ben. Seria aquela história do Peter como adolescente. Seria picado pela aranha, perderia o Tio Ben. Enfrentaria e acidentalmente eliminaria esse bandido. E daí, depois disso, ele acabaria enfrentando o Abutre e algumas pequenas gangues. E na pós-crédito teríamos o Rei do Crime, deixando espaço para uma série que estaria por vir. Depois teríamos o filme do O Incrível Hulk, que seria uma fusão do Hulk de 2005 com o Incrível Hulk. Teria aquele tom do Hulk de 2005, com mais flashbacks, mostrando a origem do Banner. Mas teria o Hulk e as batalhas do Incrível Hulk. Então seria... Bom, esse filme, eu deixaria esse filme com 1h50 mais ou menos. Dessa 1h50, os primeiros 15 minutos seriam somente flashback. Daí teria mais alguns minutos mostrando o início de tudo. Eu tentaria deixar a infância do Bruce Banner e esse experimento dele se tornando Hulk acontecendo tudo antes dos 40 minutos do filme, antes da marca de 40 minutos, para poder ter a ação e dele fugindo de tudo como Hulk mais rapidamente. A parte dele fugindo aconteceria mais rápido e ele enfrentaria o Abominável fugindo mesmo. E o final do filme seria ele fugindo pro Brasil. E ele não ficaria no Rio de Janeiro, como é no Incrível Hulk, né? Ele fugiria para um lugar em que menos pessoas poderiam reconhecer e para um lugar menos populado, né? Um lugar do Brasil em que não chega muita gente. Que no caso é o Rio Grande do Sul. Bom, eu sou gaúcho, né? Então eu não poderia fazer mais nada além disso, né? E o próximo filme que teríamos é Homem de Ferro. O primeiro filme seria bem parecido com o primeiro Homem de Ferro que teve mesmo. Porém, né, nos primeiros... Em menos de 25 minutos, resumiríamos a história do Tony Stark. E de resto teria parte dele tendo aquele problema com os terroristas, que seriam a gangue do 10 Anéis. Dos 10 Anéis? Ah, me compliquei agora. E o Homem de Ferro conseguiria construir a armadura, fugiria, porém nisso a armadura acabaria se quebrando. Obadiah Stane, que queria pegar o lugar dele na empresa, pegaria pedaços da Mark I e construiria no Monge de Ferro, em que ele tentaria pegar o Tony com isso, que nem aconteceu no primeiro filme mesmo. Então, bom, o Homem de Ferro, com a armadura toda destruída, ele refaria a armadura, só que dourada, para se tornar mais amigável. Enfrentaria e venceria o Monge de Ferro e acabaria namorando com a Pepper Potts, bem parecido com o que aconteceu no primeiro filme. Porém, teríamos uma pós-crédito. Essa pós-crédito seria de um desses caras que estavam na gangue dos 10 Anéis, ligando pro chefe deles, o Mandarim. Daí, o próximo filme que teríamos seria X-Men Primeira Classe. É um filme que seria do X-Men Primeira Classe, lembrando que seria em 2011, mas os primeiros 25 minutos do filme ainda seriam em 2000... Não, os primeiros
25 minutos do filme mostrariam a origem do Magneto. Só que ao invés dele ter 12, como é no Primeira Classe, ele teria 3 anos de idade. Porque, bom, lá para os anos 40, né? Lá para 38 até 2011, se ele tivesse 3, ele teria mais ou menos uns 76 anos de idade. Então sim, o Magneto seria um idoso. Mas nos filmes da trilogia original ele também é um idoso de 60 anos, então pra mim ainda tá tranquilo. O Professor Xavier mostraria ele em 2010, em mais ou menos 30 minutos, fundando a Escola Xavier, em que o grupo seria o Ciclope, a Jean Grey, o Fera, que ainda seria um humano, o Homem de Gelo e o Anjo, e também um cara que seria o Mímico, um mutante que, conforme, né, quanto mais tempo ele fica perto dos mutantes, mas ele consegue meio que copiar os poderes dele. Então, se ele fica numa distância de 2 metros de qualquer mutante, ele consegue copiar os poderes dele. Porém, por ele ser muito agressivo, ele acabaria concordando com o Magneto. E no final, o grupo dos X-Men enfrentaria Magneto e esse mutante, o Mímico. O próximo filme que teríamos seria Capitão América. Seria só Capitão América mesmo. Brincadeira, né? Capitão América, o Sentinela da Liberdade. E, bom, seria um filme igual a Capitão América, o Primeiro Vingador. Porém, né? A única coisa que realmente mudaria é que conforme o Capitão América faria as missões dele, apareceria um cara chamado James Howlett, interpretado por Hugh Jackman, que seria o Logan, e teria uma cena deles chegando numa cidade lá da Alemanha e conseguindo meio que resgatar um moleque de 4 anos que seria esqueci o nome, que seria o Magneto na infância dele. E daí, a pós-crédito do filme seria o Capitão América sendo descongelado e ele vendo num noticiário que um monstro chamado Hulk estava solta e atacando a cidade. As cidades, no geral. O próximo filme, que seria o filme mais importante dessa saga, seria Vingadores, o filme. Lembraria muito o Vingadores de 2012. Porém, quais seriam as diferenças do filme? O Loki, querendo, né, atacar seu irmão Thor de novo, ele armaria pro Hulk, para Hulk e Thor se enfrentarem. Porém, um cara que o Hulk tinha meio que salvado nos Estados Unidos, que seria o Rick Jones, ele acabaria conseguindo ligar, ele tentaria ligar pro Quarteto Fantástico, para falar que o Hulk ele não é um inimigo. Porém, Loki conseguiria meio que desviar os sinais de rádio, ou seja, ninguém ouviria nada. Então, apareceria cenas do Quarteto Fantástico, a gente recebeu uma ligação, mas a gente não sabe de quem é. Cenas do Homem-Aranha e dos X-Men na mansão dele. Cenas bem curtinhas mesmo, só para linkar mais esse universo. E daí, quem enfrentaria o Hulk seria Homem-Formiga, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor, junto da Vespa também. Eles enfrentariam o Hulk e conseguiriam se unir. Porém, o Loki, sabendo disso, ele tinha usado todo esse problema com o Hulk só para chamar os Chitauris. Em que daí todos acabariam enfrentando os Chitauris. E teria cenas do Homem-Aranha enfrentando alguns Chitauris. O Quarteto Fantástico salvando as pessoas que estavam, né, sofrendo com aquilo.
e os X-Men tentando ir até o local onde estava tendo o portal. Mas todas essas cenas de cameos do Homem-Aranha, do Quarteto e dos X-Men pegariam tudo, somando tudo, pegariam uns 10 minutos mais ou menos. É só para mostrar que é um mundo vivo com vários heróis. No final, os Vingadores conseguiriam sim derrotar o Loki e fariam essa Torre dos Vingadores. Mas essa série, essa primeira saga, né, o primeiro capítulo, teria um epílogo, sabe? Pra conseguir finalizar tudo. Além de que para resolver isso do Rei do Crime, que eu tinha dito. Então teria uma minissérie do Demolidor. Essa minissérie seria em 5 episódios de 40 minutos cada, em que o primeiro e o segundo episódios mostrariam a origem do Demolidor e ele enfrentando o Arranjador, que seria um dos vilões da série, e os outros 3 episódios seria ele enfrentando o Coruja, uma espécie de mafioso. Também teria episódios dele enfrentando uma espécie de toureiro que tinha começado a fazer assaltos. E o último episódio meio que uniria o Demolidor junto de outros heróis urbanos, que seria a Jessica Jones, que teria sua origem contada no terceiro episódio, e o Luke Cage, que teria a sua origem contada bem no iniciozinho desse episódio mesmo, para enfrentar o Homem Púrpura, uma pessoa pintada de púrpura que consegue fazer meio que uma hipnose nas pessoas. Então, eles se uniriam e enfrentariam esse Homem Púrpura. Porém, eles ainda não formariam nenhuma equipe, né? Porque não teríamos os defensores. E a pós-crédito dessa série seria o Rei do Crime, eu falando que o caso que teve com o Homem-Aranha, o Demolidor e agora esses outros heróis estão complicando os negócios dele e que ele realmente teria que se meter nos assuntos. E, bom, é isso. Muito obrigado por ficarem até aqui. O vídeo é isso, né? No segundo capítulo, que será o próximo especial ou série, caso vocês deem bastante like, teremos a chegada do Galactus. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, se inscrevam, deem like, compartilhem com seus amigos, ativem o sino e valeu, fui e tchau!